Oi, eu sou Emanuelu e eu botei uma meta pra esse ano de criar conteúdo. A ideia de gravar vídeo é algo que eu acho particularmente bem maneiro, sempre curti, sempre achei interessante, talvez, não sei. Só que tem algo que sempre me impediu de continuar essa ideia em si, que é o medo. O medo de crítica ou o medo de não começar da forma certa, sabe? E o medo de começar da forma certa, eu acho que é o que mais me trava, que é o medo de que parece que tem um ideal a seguir, sabe? Tem uma forma correta. O medo de começar, eu acho que é o que mais me trava, né? Quer dizer, existe o medo de crítica e de, tipo, o que os outros vão pensar. Isso daí é um medo que acho que pra qualquer coisa vai bater. Mas o medo de começar a fazer uma coisa da forma correta, eu acho que é o que mais me pega, sabe? E já começa no pensamento de que eu tô fazendo errado. Entendeu? Isso já é autodestrutivo pra cacete, assim. Já é algo que eu já parto do princípio que eu tô errado. E sendo que eu nem fiz nada. E não tem ninguém falando que eu tô errado, sabe? Essa é a parada. E por esse medo eu acabo nunca fazendo nada. Nunca fazendo conteúdo, nunca fazendo o que eu quero, assim, que envolva outras pessoas verem, é claro. Tipo, esse vídeo aqui vai estar público, sabe? Mas esse vídeo aqui também é quase só um vídeo teste. Eu não vou divulgar esse vídeo nem nada do tipo. Porque é realmente pra tirar essa parada do medo de postar, entendeu? É pra confrontar realmente a ideia de postar a parada e fazer o vídeo, sabe? Porque quando você começa a pensar sobre isso, você acaba chegando numa conclusão que a única pessoa que tá realmente te exigindo muito, te criticando, te enchendo o saco pra ser bom e fazendo isso tudo é você. Pega ele! E isso acaba sendo meio injusto, você botar um certo nível de cobrança no que você mesmo tem que entregar em algo que você nem tá acostumado a fazer ou nem tem o hábito de fazer. Tipo assim, eu não tô acostumado a gravar vídeo assim. E olhar pra câmera em vez de olhar pra cá, que é o meu retorno, tá sendo um desafio absurdo pra mim. Eu já gravei vários takes que eu tô percebendo que eu tô olhando muito pra lá em vez de pra cá. Acaba sendo injusto uma cobrança tão alta de uma parada que a gente nunca fez, sabe? E quando eu digo isso, eu não tô nem me referindo exclusivamente sobre a criação de conteúdo, no geral, tá? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que lê, que tem esse hábito da leitura. Desde o final do ano passado, eu tô tentando incrementar esse hábito de leitura, mas quero botar a leitura, quero ler mais, quero... sem ser quadrinho, mangá, porque, tipo assim, aquilo ali é uma estante de coisa de leitura ali, tá? Mas é, tipo, a maioria é quadrinho e mangá, o que não é um problema, mas assim, quero ler livros, entendeu? Quero conseguir ler coisas que não tem desenho no meio, tá ligado? E ano passado eu tentei muitas vezes, criar esse hábito de leitura, cultivar essa parada de ler, sabe? Só que eu falhei muitas vezes. Na real, eu falei todas as vezes, porque eu botei uma meta de pensando muito em quem já tem esse hábito, sabe? Por exemplo, eu botei, vou ler um capítulo por dia, vou ler um capítulo por semana, vou ler um capítulo por mês, sabe? O que para meus amigos que têm esse hábito de ler, ou conhecidos que têm esse hábito de ler, um capítulo é bobeira, é besteira, sabe? Tipo, mas se eu jogo pra minha realidade, cara, eu tenho 27 anos e eu nunca tive esse hábito de ler, sabe? Tipo, um capítulo pra mim é coisa pra caralho. Eu entendo a minha limitação, eu sei que existe uma limitação, mas eu acho que eu tô fazendo errado mesmo assim, sabendo todos os problemas que eu tenho. E não tem ninguém me falando que eu tô fazendo errado. Porque no final das contas é ler. E é só ler, bicho. É ler, mano. Tá ligado? Então eu diminuí, eu botei 2 páginas por dia, 10 páginas por dia, e fui fazendo isso aí. E nada disso deu certo, aí já começa a entrar naquele pensamento bem problemático que é: isso não é pra mim. Ou eu não sou esse tipo de pessoa que faz isso. Ou essas coisas assim, sabe? O que é terrível, porque é um pensamento que você só entra, você não sai dele. Porque quando você bota que você não é esse tipo de gente pra fazer isso, você já se decidiu, você não é esse tipo de pessoa próxima, sabe? Pra algumas coisas é útil, né? Porque da vez ou outra
é bom também a gente sair de certos lugares, mas pra coisas que a gente quer fazer e tipo assim, eu não tô falando tipo virar astronauta, tô falando ler um livro, sabe? Então eu, pensando nisso tudo, cara, eu decidi colocar uma meta real, uma meta que funciona pra mim e uma meta baseada no que eu sei de mim, que é a falta de hábito e prática dessa parada de leitura. Então eu botei 10 minutos por dia e é isso. Eu não botei meta de quanta coisa eu ia fazer, o que eu ia fazer, eu botei um tempo, 10 minutos de leitura por dia. E funcionou. Por um tempo eu fiquei lendo uma página, meia página, 2 páginas até. Quando eu fui pra 3 páginas, eu mesmo falei, caramba, 3 páginas, nossa, o bicho sabe, ele se sabe ler, bicho. E funcionou. E tipo assim, e em um mês, nesse 10 minutos de ler, eu lia uma página às vezes, sabe? Ainda sou muito lento, tá ligado? E eu tenho que anotar o que eu leio, porque senão eu esqueço também. Complicado. Mas em um mês fazendo essa prática aí de 10 minutos, eu já li 50 páginas desse livro aqui, sabe? Já tá na metade. O que é um livro pequeno e 50 páginas pode não ser muita coisa. Mas é melhor do que tava antes. E isso que importa. Porque é uma pressão pra fazer as coisas bem, né? Como se eu fosse ganhar alguma coisa, como se eu estivesse competindo com alguém, sabe? Cara, eu só quero ler um livro, tá ligado? Tipo, eu não vou falar que eu leio melhor do que os outros, tá ligado? Por que essa exigência de ser bom nisso, tá ligado? O exemplo do livro que eu trouxe muito mais é pra dizer que começar é mais importante do que começar da forma certa, que tem uma diferença gritante nisso, sabe? Tipo, quando eu parei de tentar acertar da primeira vez, eu comecei a fazer. E nisso que eu comecei a fazer, eu comecei a criar o hábito de ler. E nisso que eu comecei a criar o hábito de ler, eu comecei a me dar bem na parada, sabe? Então, o ato de começar acabou sendo muito mais produtivo do que necessariamente o gato subiu em cima da mesa, quase derrubou meu celular. Então, o ato de começar foi muito mais forte do que o hábito. O gato tá balançando pra caramba a câmera. Então, basicamente, o ato de começar foi muito mais produtivo do que o ato de tentar começar da maneira certa, né? Porque se permitir errar é meio que parte do processo, sabe? E agora voltando ao tópico de criação de conteúdo, cara, os vídeos que eu quero fazer aqui não são nem um vídeo muito pensando em público-alvo, em gatilho, em coisas do vídeo pra te prender a atenção, em botar aqui um cara jogando algum jogo pra te prender a atenção. É realmente o intuito desses primeiros vídeos que eu quero fazer nesse formato aqui, é muito mais no sentido de só fazer e postar e ir aprendendo assim conforme o tempo vai passando. Eu assistir o vídeo, eu ver o que tá legal, eu perceber em si o que pode mudar, o que pode alterar, o que pode ser diferente, edição, tal, não sei o que. Eu tenho uma ideia na cabeça, mas não sei se ela vai dar certo. Então, idealmente, eu quero começar essa ideia primeiro, sabe? Esse vídeo aqui, idealmente, eu não tenho nem intuito de divulgar, assim, galera, fiz um vídeo, pá. Tá ligado? Então, se esse vídeo apareceu pra você e você não me segue ou não me conhece e tá assistindo até agora, eu fico feliz que alguma coisa que eu falei te gerou interesse. Mas pelo menos se chegar a 10, pelo menos em 10 vídeos que eu fizer aqui, é muito mais no intuito de quero falar alguma coisa, quero fazer um vídeo, quero tirar esse vídeo do roteiro e postar no YouTube. E isso já vai ser a vitória pra mim. Tal qual o livro foi ler 10 minutos por dia, postar o vídeo já é o objetivo do vídeo, tá ligado? E se esse vídeo foi postado, eu consegui, esse aqui pelo menos. Esse desenho que eu tô fazendo é de um filme que eu particularmente gosto muito da Disney, chamado A Família do Futuro. E eu acho que ele traz muito o que eu tô falando aqui nesse vídeo, que é sobre você começar e aceitar as suas falhas, e principalmente que a falha faz parte do processo. A mensagem desse filme é muito sobre o quão importante é você seguir em frente, continuar e seguir em frente, sabe?
eles ensinam que o fracasso e o erro não necessariamente é algo a se envergonhar, e sim que é uma parte do processo, que isso não existiria se não fosse um erro ou uma tentativa, entendeu? E eu acho que isso é uma mensagem muito legal e faz muito sentido com esse vídeo. Apesar do tema do vídeo ser sobre dificuldade de começar a fazer as coisas, essa parada de criação de conteúdo não seria a primeira vez que eu estaria fazendo, né? Esse canal aqui mesmo já tem alguns vídeos aqui que eu fiz, possivelmente eu arquivei eles, não sei, porque eu tô tentando ter uma nova abordagem assim, né? Que eu quero, sei lá, quero falar mais das coisas e não só falar sobre o que eu tô fazendo no desenho, sabe? Gosto de trocar uma ideia sobre não só desenhar, mas também ter algo a dizer, sei lá. Também já fiz alguns conteúdos pro Instagram também, lá eu gosto, eu acho que esses conteúdos assim de falar bem da arte, acho que cabe lá melhor tal, porque aqui eu acho, eu particularmente gosto do YouTube como uma plataforma para um vídeo um pouquinho maior, né, se possível. Mas apesar de eu ter feito já ter tido alguma experiência com esse vídeo, para não retroceder tudo que eu falei nesse vídeo, eu considero a partir desse vídeo aqui uma espécie de recomeço, sabe? Tipo, algo novo, assim, tipo, eu não tô acostumado com essa parada de falar olhando pra câmera e trocando uma ideia de fato sobre algum tema, sabe? Além do que, não tipo assim, falando, eu tô desenhando isso e isso aqui, tipo assim, eu tô desenhando Família do Futuro. Família do Futuro é um filme muito legal e começar a fazer piada sobre isso. Tipo, eu acho que é a primeira vez que eu tô realmente desenhando e trocando ideia com uma câmera sobre isso, tá ligado? E é interessante, é algo que eu quero procurar explorar mais, talvez. Mas junto com isso, eu também quero fazer o que eu gosto de fazer, que é desenhar, ou arte, ou animação, ou o que for, né? Porque é o que eu gosto de trazer, tá ligado? Enfim, muito mais nessa linha de trazer um pensamento e fazer alguma coisa, tá ligado? Então, se você chegou até aqui, e principalmente se você chegou até aqui e tá me conhecendo agora, eu fico muito feliz, cara, de você estar até aqui agora, de você se interessar por alguma parada, se você se identificou com alguma parada. Eu ficaria muito feliz de ouvir um comentário teu, sabe? De você trocar ideia aí também. E te convido a se inscrever aí e dar um like no vídeo, que já ajuda a saber como é que tá aí mais ou menos a situação. E eu acho que até então é isso. Deixa os comentários, essas paradas aí, tá ligado? E aliás, a arte que eu tô fazendo, ela ficou assim, ó. Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. E até o próximo. Valeu!